Leitura da Jurisprudência em Tese, edição 58, PIS e CONFINS. As receitas provenientes das operações de locação de bens móveis caracterizam-se como faturamento, razão pela qual integram a base de cálculo do PIS e da CONFINS. Então, locação de bens móveis faz parte da base de cálculo do PIS e da CONFINS. As receitas obtidas na locação de imóveis próprios de pessoas jurídicas integram o conceito de faturamento como base de cálculo para a incidência do PIS e CONFINS, ainda que tal atividade não constitua objeto social da empresa. Não são dedutíveis da base de cálculo da contribuição ao PIS e CONFINS o valor destinado aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio. Não são dedutíveis da base de cálculo da contribuição ao PIS e CONFINS o valor destinado aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio, na vigência da Lei 10.637. Não incide PIS/CONFINS sobre os juros sobre o capital próprio recebido durante a vigência da Lei 9718 até a edição da 10.637, cujo artigo 1º entrou em vigor a partir de 2002. E, tal como nos casos dos autos, que se refere apenas ao período compreendido entre 1999 e 2002. A possibilidade de incidência do PIS e CONFINS sobre a taxa de administração dos cartões de crédito, de cartão de débito e crédito, implica necessária análise do conceito de faturamento, inviável em recurso especial, por se tratar de matéria eminentemente constitucional. Os atos praticados pela cooperativa com terceiros estão no campo de incidência de contribuição ao PIS e à CONFINS. O conceito de insumo para fins de creditamento de PIS e CONFINS diz respeito aos bens e serviços essenciais à realização da atividade fim da empresa. O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido, do IPI relativo às exportações, incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos da pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP. A contribuição social destinada ao PIS permaneceu A contribuição social destinada ao PIS permaneceu exigível no período compreendido entre 95 a fevereiro de outubro de 95 a fevereiro de 96, por força da Lei Complementar 7, e entre março de 96 a outubro de 98, por força da medida provisória de 95 e suas reedições. A isenção da CONFINS, concedida pelo artigo 6º da Lei Complementar 70, às sociedades civis de prestação de serviços profissionais, foi revogado pelo artigo 56 da Lei 9430. Os créditos escriturais apurados pelos contribuintes no regime não cumulativo do Programa de Integração Social, PIS, e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social integram a base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido. O crédito presumido referente ao ICMS não tem natureza de receita ou faturamento, razão pela qual não pode ser incluído na base de cálculo do PIS e do CONFINS. A base de cálculo do PIS e da CONFINS, independentemente do regime normativo aplicável, abrange os valores recebidos pelas empresas prestadoras de serviços de locação de mão de obra temporária, independente do regime normativo aplicável, a título de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários. O repasse econômico do PIS e da CONFINS realizado pelas empresas concessionárias de serviços de telecomunicação é legal e condiz com as regras de economia de mercado. A base de cálculo do PIS, até a edição da medida provisória de 1995, era o faturamento ocorrido no mês anterior ao fato gerador. As despesas de frete somente geram crédito no pagamento do PIS/CONFINS quando suportados pelo vendedor, nas hipóteses de venda ou revenda, fato que não ocorre no transporte interno de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa. Não ocorre.
O valor suportado pelo beneficiário do serviço, nele incluindo a quantia referente ao imposto sobre serviço de qualquer natureza, compõe o conceito de receita ou faturamento para fins de adequação à hipótese de incidência do PIS e da CONFINS. As vendas inadimplidas não se equiparam às vendas canceladas, pois o adimplemento não descaracteriza o fato geradores da contribuição do PIS e da CONFINS, o resultado de variações monetárias oriundos de empréstimos em moeda estrangeira deverão ser considerados para fins de incidência de PIS e da CONFINS, quando de efetiva liquidação das operações. Fim.